Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Atualmente nós estamos no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, estudando os versículos entre o versículo 15 e o versículo 22, né? Então já há várias semanas, inclusive com um detalhe. Muitos desses versículos nós tivemos que estudar em reuniões diferentes, né? Ficamos mais de uma reunião em um mesmo versículo. Tivemos que dividir parte 1 e parte 2, né? Por isso que nós ainda estamos caminhando aí para completar esses 7 versículos. Olha que curioso, hein? 7 versículos. E hoje vocês vão começar a ver, semana que vem principalmente, e esse número 7 tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando. O que nós temos estudado? A maioria das traduções intitulam essa passagem como o perdão do pecado de um irmão. Basicamente, o que a gente está discutindo aqui há algumas semanas é a temática do perdão. Não tem sido um processo fácil, né? É um movimento quase que cartático, né, em que a gente exonera uma série de anseios, uma série de limitações, uma série de dificuldades íntimas com o tema. É um tema desafiador, é um tema que nos propõe um ganho em termos de espiritualidade. Quem avança no campo do perdão dá um salto, né? E dependendo da gravidade da falta cometida e da dimensão do perdão concedido, o salto é quântico, né? Às vezes um gesto de perdão de uma falta grave consegue te antecipar séculos e séculos de caminhada evolutiva. Tamanha a gravidade do tema que nós temos estudado aí já há algumas semanas, né? Muitos de vocês voltam para casa meio zonzo. Eu, enquanto preparo o roteiro, eu sofro também, porque todos nós, sem exceção, desculpa a liberdade, mas eu conheço vocês aqui do salão, conheço muitos que acompanham o Mildinho pela internet, que se comunicam comigo, que às vezes em inbox me confidenciam coisas, inclusive. Então, eu posso dizer que todos nós temos alguma luta pessoal no campo do perdão e da reconciliação. Não é assim? Todos nós, em algum momento da vida, talvez não nesse momento, mas em algum momento da vida, precisamos lidar com essa questão, né, de nos reconciliarmos com alguém que nos prejudicou, com alguém que nos magoou, com alguém que nos feriu, com alguém que nos causou mal-estar, nos causou sofrimento, aflição. Agora, o que nós vimos nas últimas semanas é que esse processo é uma construção, tijolo por tijolo, passo a passo. O que a gente não pode admitir na nossa vida é estagnação. Quando o assunto é o perdão, a gente pode ter paciência consigo mesmo, entender que o processo de reconciliação, ele às vezes exige algum tempo, para a gente digerir a questão, para a gente metabolizar isso na intimidade do ser, e Jesus vai ter essa paciência com a gente, vai ter essa tolerância com as nossas dificuldades, com a nossa lentidão espiritual, né? Agora, o que a gente não pode admitir é estagnação. Eu posso não conseguir dar todos os 7 passos, né? Nós mencionamos 7 passos, né? Eu posso não conseguir dar todos os 7 passos de uma vez só. E Jesus vai compreender essa minha dificuldade. Agora, o que eu não posso aceitar é ficar no mesmo passo por anos e anos e anos, sem avançar. Né? O primeiro passo, não desejar o mal. Não querer que o outro sofra, não querer o prejuízo do outro, a tragédia do outro. Aí eu fico nesse passo, não, eu já não desejo o mal, não vou além disso, não. Isso é estagnação. Porque tem um passo seguinte, que é, além de não desejar o mal, começar a desejar o bem. À distância ainda, enviar para esse companheiro preces intercessórias,
orações sentidas, desejando que o melhor aconteça para ele ou aconteça para ela. Isso é avançar. Quem consegue sair do primeiro passo para o segundo, avançou. E assim por diante, tá bom? Fiz essa introdução só para a gente relembrar o que já foi estudado, né? O pessoal da internet que não acompanha os vídeos anteriores poder se situar. E agora a gente vai para o versículo de hoje, que é o mais emblemático de todos, né? Então Jesus faz uma longa introdução orientando sobre como lidar com o compromisso em torno da reconciliação e do perdão das ofensas, para chegar, então, no ponto máximo desse estudo, que é o versículo 21. Correto? Então, vamos para, então, o versículo 21, que é a famosa, icônica, célebre pergunta de Pedro a Jesus. Né? Então, passamos pelo versículo 15, 16, 17, 18, 19, ficamos várias semanas, às vezes, no mesmo versículo, para chegar no versículo 21, que é a famosa pergunta de Pedro a Jesus. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até 7 vezes? Quem aqui não conhecia essa passagem, né? É uma pergunta histórica. Quando Pedro faz essa pergunta para Jesus, essa pergunta constitui um divisor de águas na caminhada evolutiva do orbe. A gente pode dizer que a compreensão do homem sobre espiritualidade profunda muda depois que Pedro faz essa pergunta a Jesus. E por que isso? Porque esse é o tema central da vida de Jesus entre nós. Jesus veio ao mundo para abordar uma questão, um tópico, um tema: o perdão da ofensa de um irmão. Tudo mais é satélite. Tudo mais que Jesus disse e fez gravita em torno dessa questão. Não é à toa, portanto, que o ensinamento derradeiro de Jesus na cruz é: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Foi a lição do perdão. Tá certo? O que a gente vai focar na pergunta de Pedro em si? Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e o perdoarei? Até 7 vezes? A gente vai focar na seguinte análise. Na pergunta de Pedro, que expressa um entendimento que a humanidade tinha sobre o perdão até aquele momento, para o pecado não há limites, mas para o perdão há. Olha só, quantas vezes meu irmão pecará? A gente para aqui. Pense, quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Alguém que está errando, alguém que está ferindo, alguém que está magoando, alguém que está prejudicando, não existe limite para isso. A pessoa vai continuar te magoando, te ferindo, te magoando, te ferindo indefinidamente. Então a pergunta de Pedro não é sobre isso. A pergunta dele não é: mestre, até quando alguém vai pecar contra mim? Não é isso que ele pergunta. Ele pergunta outra coisa. Até quando eu vou perdoar o pecado de alguém? Então isso supõe que, na visão de Pedro, quem vai perdoar tem um limite para perdoar o pecado do outro. O outro pode continuar pecando, mas eu vou perdoar até um limite. Passou desse ponto, eu não perdoo mais. Essa é a pergunta de Pedro. Para ele, existia um limite para o perdão. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Mestre, até 7 vezes eu vou ter que perdoar o perdão de alguém? Quantas vezes? Por isso que eu separei como palavra-chave, como partícula central desse versículo, núcleo do versículo, a expressão quantas vezes. Que em grego é possakis.
Possax. Possax, traduzindo, é com frequente ou com qual frequência? Com qual frequência eu vou perdoar a falta, o erro de alguém contra mim? Alguém me prejudicou muito, né? Alguém me deu sei lá, um prejuízo financeiro. Eu fiz uma encomenda, a pessoa dei o dinheiro adiantado, a pessoa não entregou a encomenda. Entendeu? Eu estou pegando leve, estou indo do mínimo, tá? Eu estou indo do mínimo, mais leve. Alguém me causou algum tipo de prejuízo material. Né? Trabalhei na empresa tal durante muito tempo, saí com a mão abanando e não pagaram o que me deviam. Isso é o mínimo. Pegando leve. Até faltas maiores. Quando eu trouxe aqui para vocês, nas semanas anteriores, a ONG Espere, lá nós mencionamos que existe, às vezes, a necessidade de reconciliação entre criminoso e vítima, em crimes de homicídio. A família da vítima de um homicídio, tendo que perdoar. E eu digo tendo, porque esse é o sentido da vida. A gente nasce no mundo para perdoar as pessoas. Não existe outra razão para a nossa vida. Se vocês quiserem fazer a seguinte pergunta hoje antes de dormir: por que eu nasci? Qual o sentido da minha vida? Eu tô aqui para quê? Hein, não, Joana? Eu tô aqui no mundo para quê? Entendeu, Taninha? Eu tô nesse mundo para quê? Se a gente pudesse ouvir com clareza a voz de Jesus ecoando no nosso íntimo, ele ia dizer: você está no mundo para perdoar quem te feriu. Você não tá para outra coisa. O resto é acessório. O resto é adendo, é pendulicário. É bijuteria. A gema, o cerne, o centro nervoso da nossa existência é o compromisso que a gente tem com Deus de perdoar a ofensa de um irmão. E aí fica a pergunta de Pedro: quantas vezes? Com que frequência? Até quando? Essas perguntas, quantas vezes, com que frequência, até quando, isso tudo diz respeito ao nosso pavio. A extensão do pavio. Pensaram numa bomba, numa dinamite? O pavio pode ser longo ou o pavio pode ser curto. Enquanto o outro está me ferindo, o que está acontecendo com o pavio? O pavio está queimando. Não é assim? Aí chega um momento em que o pavio para de queimar e a bomba explode. É o dia em que eu digo: chega, a partir de hoje, não perdoo mais. Você, para mim, morreu. Eu não quero te ver nem pintado de ouro. Some da minha frente. A pergunta de Pedro é: mestre, qual deve ser o tamanho do pavio que vai queimar até que a bomba estoure? Essa é a pergunta de Pedro. O que equivale a perguntar: mestre, qual deve ser o limite da minha tolerância? Pronto, entreguei o jogo agora. O tema da aula de hoje é tolerância. Até quando eu devo tolerar as faltas, os erros, os prejuízos provocados, causados por alguém contra mim? Até quando? Qual deve ser o limite da minha tolerância? Essa é a questão. Tá certo? Vamos ver então? Pois bem, no livro Fonte Viva, o Emmanuel traz, no capítulo 163, 163, a lição Aprendamos com Jesus. Perdão, porque hoje tá bem quente, né? Então, no título, o Emmanuel já está dizendo o seguinte: qual deve ser o tamanho do pavio da minha dinamite?
o tamanho do pavio de Jesus? Qual deve ser o tamanho da minha tolerância com a falta de alguém? O tamanho da tolerância de Jesus. Eu tenho certeza que uma hora dessa na internet, no YouTube, vai ter gente me xingando, correndo e desligando o vídeo na hora. Se aqui entre vocês não tem alguém com vontade de sair correndo e falar assim, agora Luísio passou dos limites. Quer dizer que ele está falando que a gente tem que ter a paciência de Jesus, a tolerância de Jesus? Sim, e durmam com esse barulho. É exatamente isso. Entenderam por que tem tão pouca gente assistindo o Mildinho? Entenderam por que tem tanta gente que ao longo desses 13 anos pulou fora do barco? Porque não deu conta de ouvir isso. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual tem sido o modelo que Deus tem nos oferecido, o padrão que Deus tem nos oferecido para ser guia, exemplo? A resposta dos Espíritos. Jesus. Ele é a régua. Ele é a régua. Ele é a medida. Ele é o padrão, o modelo a ser seguido. Cristianismo é coisa grave, coisa séria. Cristianismo é para os fortes, para os, sabe, os que têm estômago, que têm fibra, para falar, não, eu ainda não tenho a tolerância de Jesus, mas ele é a minha meta. Ele é o meu alvo. O meu projeto de vida espiritual, né? Sabe, projetinho de vida para os próximos 15 anos, trocar de carro, reformar a casa, nem isso não. Isso é coisa de bebê. Isso é coisa de criança. Quem gravita em torno disso, esse projetinho de vida, terminar a faculdade, trocar de carro, viajar para o exterior, isso aí é criança espiritual. Está na infância. Gente grande, adulto espiritual, tem como projeto de vida isso. Eu quero ter a tolerância de Jesus. O grau de tolerância de Jesus. É a minha meta. Cada dia que eu avançar 1 centímetro nessa caminhada, nesse projeto, é lucro. Porque isso é projeto para a vida eterna. Não é para essa existência. É para a vida eterna. Só que eu não vou estacionar. Eu não vou me contentar com o que eu sou hoje. Eu não vou me contentar com o grau de tolerância que eu tenho hoje. Para mim, o grau de intolerância que eu tenho hoje tem que ser inaceitável. Entendeu? Inaceitável. Eu preciso fazer mais. Eu preciso ir além. E aí, em cima da fala de Paulo, que o Emmanuel vai comentar esse título. Aprendamos com Jesus. Tenhamos Jesus como régua, como medida para tudo. Olha o que Paulo vai dizer na carta dele aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha aí. Tem que suportar. Falhou comigo, pisou no meu calo, meteu o dedo na minha ferida uma vez, eu resisto. 2 vezes, eu resisto. 3 vezes, resisto. Ah, mas aí o outro vai ficando sem vergonha, né? Aí o outro vai folgando. Aí vai ficando folgado. Esse tipo de preocupação é uma preocupação rasteira, mesquinha. Cristão é generoso. Cristão ama em abundância. 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes. E aí eu suportando. E relevando. E perdoando. Que não significa aprovar. Não significa aplaudir o erro do outro. Meu filho aprontou comigo 1 vez, 2 vezes. E eu vou perdoá-lo. Ele é meu filho.
Não significa que todas as vezes eu não vá dizer, filho, você errou. Eu te amo, eu tô aqui, conte comigo. Mas você cometeu um erro. Irmão, aí não é... Ali, a passagem não começa assim? Lá o versículo 15, não começa com Jesus dizendo, se alguém tem algo contra você, chame esse alguém em reservado, e se você tocar o coração dele, você terá ganho um amigo. Olha o que Jesus está dizendo. Chama ele, comunicação não violenta, não foi o que a gente estudou semana passada? Chama ele em reservado e fala, irmão, você me feriu, você me magoou. E eu não quero ficar de mal de você, eu quero que a gente se entenda. Tá bom? E ali resolve a questão e pronto. Mas não, o que a gente prefere fazer? Guardar. E aquilo vai azedando dentro da gente, vai curtindo. Aquilo vai virando, sabe o quê? Aquilo vai virando enxofre, sabe? Queimando dentro da gente. Aquele odor exalando, aquele odor de ressentimento. Ó, gente, eu vou contar um negócio pra vocês, que a gente não sabe, porque não é uma coisa que a gente perceba com o olfato físico, mas o ódio, a mágoa, o rancor fede, tem cheiro ruim. Os desencarnados superiores, os espíritos benfeitores, quando aproximam-se de alguém que está odiando, que está rememorando uma mágoa, que está buscando na memória o dia que o fulano aprontou aquilo, eles sentem mau cheiro exalando do nosso coração, como se fosse enxofre. Sabiam disso? É por isso que o Emmanuel começa esse comentário dizendo assim: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. Então vamos pensar os projetos da nossa vida? Projeto religioso, a casa espírita. A convivência com os outros espíritas. É uma ação em conjunto, não é? É um movimento coletivo, não é? Implica em convivência. Se tem convivência, tem atrito. Se tem atrito, tem mágoa. Se a tolerância não estiver na base, no alicerce dessa ação conjunta, coletiva, o grupo não sobrevive. O André Luiz diz assim, no livro Sinal Verde: quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Tinha uma planta terrível que o pessoal plantava na beira dos muros. Você não sei quem vai lembrar disso. Chamava coroa de Cristo. Quem lembra disso? Vocês lembram dessa planta? Aquilo machucava as pessoas. Pessoas machucavam na rua. E aquilo soltava um leitezinho, aquele leite queimava. Né? Não era assim? Tem gente que é aquilo. De tanto se ofender, de tanto se melindrar, de tanto se magoar, se torna uma pessoa áspera. Uma pessoa que, com medo de ser ferido, fere. Preocupado em não ser ofendido, ofende. Aí um elemento desse, dentro de um grupo de trabalho, desarmoniza o grupo, desagrega o grupo. A família é um projeto coletivo, uma ação de conjunto? Sim. Quando o perdão não existe em família, família não sobrevive. Famílias inteiras desmanteladas, esfaceladas pelo ressentimento, pela mágoa. Grupos familiares que simplesmente acabaram enquanto família. Não é brincadeira não, hein? Ó, o Emmanuel continua na mesma lição. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação,
sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. Vocês já pensaram se o estômago fosse ficar milindrado, ofendido com as loucuras cometidas pela boca? E resolvesse não trabalhar mais? Ah, mas a gente sente azia quando a boca é mal educada. A gente sente, é o estômago suportando. Entendeu? Mas uma coisa é bonita nesse processo. Ele continua trabalhando. Ou seja, ele não corta relações com a boca. Ele continua digerindo aquilo que a boca lhe oferece. Ele continua suportando. Ele continua tolerando. Aí a mente fala assim, põe a mão nessa... encosta nessa chapa quente. A mão obedece. E põe a mão na chapa quente. Ou seja, a mão suportando a ideia infeliz. Mas ela continua fazendo. Aí vem o exemplo dos pés. Já pensou se os meus pezinhos resolvessem parar de trabalhar por causa dos meus quase 100 quilos? Já foi mais que isso, mas quase 100 quilos. Mas não, eles permanecem fiéis ao compromisso de movimentar. Então, enfim, é como se, a semelhança de outros exemplos que Paulo deu, por exemplo, o exemplo que ele dá na carta aos Coríntios, né, quando ele fala que o cristianismo é como se fosse um corpo, existe o braço, existe a perna, cada uma com a sua função, um membro suportando, tolerando o outro. Assim é a nossa vida em conjunto, relevando, tolerando, aceitando o limite do outro, as fragilidades do outro, as deficiências do outro, as fraquezas, os vícios do outro. Esqueçamos-nos, assim, de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Nós somos muito chatos, vocês sabem disso, né? Nós somos criaturas insuportáveis, Sueli. Intoleráveis. E aí eu pergunto, há quantos milênios Jesus tem aturado a nossa chatice? Há quantos séculos e séculos Jesus tem suportado a nossa indecência? Não é assim? E eu me acho melhor que Jesus, ao ponto de não tolerar do meu próximo o que Jesus tolera de mim. Hein? Não, ele suporta porque ele é carpinteiro lá, filho da Maria. Eu não. Eu não tolero. Eu não perdoo. Olha, tem irmãos que vão cometer erros terríveis com a gente. Terríveis. Eu não estou querendo citar exemplos para não baixar a vibração aqui da reunião. Porque eu sei que se eu começar a citar casos aleatórios, muitos de vocês vão identificar-se com eles, vão começar a pensar na mágoa e aí o padrão vibratório da reunião vai abaixar. Eu não quero isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O esquecimento do passado é uma bênção. Porque se eu conseguisse olhar numa tela e enxergar o que eu já aprontei com esse irmão que eu não tolero, com esse irmão que eu não perdoo, sabe o que aconteceria comigo? Sabe o que, Bernadette? Eu enlouqueceria. Pensa naquele fulano, naquela ciclana, que te fez um mal terrível. Você fala, não, eu não consigo perdoar o que ela me fez. Eu não consigo perdoar o que ele me fez. Se a espiritualidade te mostrasse hoje, numa tela,
cenas do que você já aprontou com ele ou com ela, você terminaria de ver o vídeo louco, alucinado. É por isso que a gente tem o esquecimento passado. E por conta do esquecimento passado, a gente enche o peito e fala, eu sou a vítima. Eu estou em prejuízo. Será? Será? Não é? Ó, vamos agora para o livro Pão Nosso. Lição do Emmanuel, no capítulo 179 do livro Pão Nosso. Entendamos servindo. Aliás, eu acho que eu não li tudo no anterior, né? Não, li sim, li sim. Consegui. E é isso mesmo. Lição de Paulo na carta a Tito, capítulo 3, versículo 3. Paulo diz assim, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Quer dizer, quem está falando aqui é Paulo. Por isso que estudar as cartas de Paulo, após ter lido Paulo Estevão, tia Adriana, é outra história. Você lê Paulo Estevão, depois você vai ler as cartas. Aí tudo faz sentido. Olha quem está falando isso. O sujeito que torturou cristão com estiletes debaixo da unha. O sujeito que deu um soco na boca de Estevão, que mandou apedrejar Estevão até morrer. É essa criatura que está dizendo. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos. E ele está fazendo referência a coisas que ele tinha feito 30 anos antes. E das quais ele ainda se lembrava. E sobre essas lembranças ele dizia, eu tenho um espinho na carne. Aí eu pergunto, será que em existência próxima eu não fui para muita gente o que Saulo foi em Jerusalém? Eu não fui um perseguidor, implacável, cruel? Se eu soubesse tudo que eu fui noutro tempo, eu ia chegar a uma conclusão. Esse pessoal que pisa no meu calo tá pegando leve comigo, tá tendo misericórdia comigo. Continua Emmanuel agora comentando a carta de Paulo. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Olha que coisa linda. Anjo não é aqui. Anjo pode encarnar, mas ele não pertence a esse lugar. Ele está de passagem breve, por acréscimo de misericórdia e bondade conosco. A terra é uma casa de homens, de seres humanos, de pessoas. E pessoas falham, erram, cometem erros, teimam no erro que cometeram e acabam ferindo, magoando. O jogo é esse. É a regra do jogo. Você entra num campo de futebol para jogar futebol. Aí não quer que o outro esbarre em você. Tem jeito de jogar de futebol sem o outro te encostar? Não tem. Você é nadador, dona Cíntia, grande nadadora, sênior, ganhadora de várias medalhas. Né, dona Cíntia? Tem jeito, dona Cíntia, de ganhar campeonato de natação sem molhar o corpo? Você pula na piscina para molhar. Você encarna para conviver. Você vem no mundo para dividir o mundo com outros que vieram no mundo para dividir o mundo com você. E aí os esbarrões, os atritos, os empurrões, as trombadas são inevitáveis. Porque a Terra não é um domicílio de anjos. E aí completa o Emmanuel. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Vamos imaginar um labirinto.
Imaginaram o labirinto daqueles de filme? Só que a gente imagina o labirinto e só a gente transitando no labirinto. Não é assim a vida. Imagina o labirinto. Agora coloca dentro do labirinto 1.000 pessoas para transitar entre os corredores. Ficou difícil? Coloca agora 100.000 pessoas para transitar dentro do labirinto. Agora coloca milhões de pessoas para transitar, movimentar dentro desse labirinto. Tem jeito de não ter esbarrão? De não levar um pisão no pé? Não tem. A vida é um labirinto, onde a gente está tentando achar saídas para os nossos erros, e enquanto a gente tenta achar saída para os nossos erros, a gente convive com os outros que estão tentando a mesma coisa. E o atrito é inevitável e desagradável. Sofrível. É? Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Então, vamos pensar agora no casamento, vamos pensar agora na educação dos filhos, do filho criança, do filho adulto, vamos pensar agora na convivência profissional. Eu tenho um compromisso com aqueles que Deus colocou na minha vida. Eu tenho um compromisso com aqueles que dividem o lar comigo, com aqueles que dividem o ambiente profissional comigo, com aqueles que dividem a casa espírita comigo. Eu tenho um compromisso com eles. E o sucesso, o êxito nessa convivência, na execução desse compromisso, exige de mim o que o Emmanuel chamou de imenso cabedal, talento, para duas coisas: paciência e entendimento. Ah, eu não tenho esse talento, não. Aprenda a ter. Você vai morar sozinho, né? Quando o Ike foi morar sozinho em São Carlos, dona Cíntia, não teve que aprender a cozinhar? Eu estou morando sozinho, não tem dinheiro para ir num restaurante, eu vou ter que aprender a fritar ovo. Não tem jeito. Eu não posso fugir disso. Estou convivendo com pessoas. Preciso de paciência e entendimento para conseguir conviver. Não tenho? Tenho que desenvolver. Como é que desenvolve? Exercício. Recapitulação. Ensaio e erro, até aprender. Primeiro ovo, queimou. Segundo ovo, ficou cru. Terceiro ovo, estourou tudo, gordura para todo lado. O quarto ovo, ficou bom, mas a gemida está meio dura. Sétimo ovo, opa, esse ficou perfeito. Pronto, aprendi a fritar ovo. Conviver isso. Primeira vez que o outro errou comigo, me deu vontade de quebrar o pescoço dele. Não quebrei. Segunda vez que ele errou comigo, me deu vontade de sair correndo, de não ver ele nunca mais. Não fugi. Terceiro erro que o outro cometeu comigo. Ah, agora eu vou continuar convivendo, mas não vou dar uma palavra com ele. Insisti e falei bom dia. E assim vai. Décimo erro que o outro cometeu comigo. Não esganei o pescoço dele. Não saí correndo. Não cortei relações com ele. Não deixei de falar com ele. E ainda consegui, em silêncio, fazer uma prece, pedindo a Deus para iluminá-lo. É assim. Foi no primeiro dia? Não foi no primeiro dia. Talvez tenha sido no 1000º dia. Mas eu não estacionei. Eu não me contentei com as minhas limitações. Eu fui além. Certo? Ainda na mesma lição,
Entendamos servindo, do livro Pão Nosso. Emmanuel vai comentar agora diretamente a fala de Paulo. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época, para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Olha, as próprias incompreensões de outra época. Ele era intolerante. Paulo era cruel. Ele era um juiz cruel. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim. Eu não tenho que me perguntar se o outro é um réu terrível. Eu tenho que me perguntar se eu sou um juiz cruel. Que o outro é réu? É. Que o outro cometeu um crime? Cometeu. Que o outro cometeu um erro? Cometeu. Mas não é essa a pergunta que eu tenho que fazer. A pergunta é, perante esse réu, muitas vezes confesso, que tipo de juiz eu serei? Que tipo de juiz eu serei? Implacável, duro, insensível ou misericordioso, compreensivo, generoso? Não, você é réu. Você cometeu um erro. Não tem o que discutir. Mas eu não vou te mandar para a cadeira elétrica. Eu não vou decretar sua morte na minha vida. Olha, isso é pena de morte, viu? Quando eu decido que alguém não existe mais para mim, quando eu decido que alguém está deletado da minha existência, sabe qual é o nome disso, gente? Vou falar agora e vai doer no coração, hein? O nome disso é pena de morte. Eu matei ele dentro de mim. É a mesma coisa de puxar a chave e eletrocutar o moço da cadeira elétrica. A moça da cadeira elétrica. É a mesma coisa. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Executei o outro dentro de mim. Ele não existe mais. Ah, o fulano, não sei de quem você está falando. Não conheço essa pessoa. Ela não existe para mim. Executei ela, sumariamente. Juiz cruel. Continua, Emmanuel. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Qual que é o meu objetivo? Qual a minha meta? Qual é o meu plano de existência? Não é a tolerância de Jesus? Eu não vou chegar nisso, eu não vou alcançar isso praticando o chamado bateu, levou. Toma lá, dá cá. Comigo é assim. Veio com pedra, tomou pedrada. Veio com quente e eu devolvi com fervendo. Quem pratica essa lei, essa regra, está muito distante de Jesus. Jesus é um estranho para essa pessoa. Não sei quem é Jesus. Agora, a gente tem que se sentir até, pelo menos, constrangido quando não perdoar. Ó Senhor, a prece nobre, honesta, humilde, é assim, ó. Ó Senhor, eu não estou dando conta de falar com ele. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu devia fazer mais que isso, que o Senhor espera mais de mim. Mas eu não estou dando conta. Eu estou sofrendo com isso, eu não estou dormindo com isso, porque eu estou precisando perdoar do fulano, estou precisando pelo menos cumprimentar ele cordialmente, que nem isso eu não consigo fazer. Isso é humildade. Esse sujeito está próximo de Deus, está próximo de Jesus, está caminhando para a tolerância de Jesus.
Um dia ele vai fazer uma prece. Ô Senhor, eu estou tão feliz comigo, tão satisfeito comigo. Hoje eu encontrei com fulano, meu impulso anterior era de ser indiferente, gelar ele, mas eu fui capaz de dizer, oi fulano, tudo bem? Como é que você está passando? Tudo bem? Eu fui capaz disso. Vitória, glória. Certo? Ó, ainda, Emmanuel, recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Recordemos nós mesmos. O foco sou eu. A ótica, o olhar tem que estar voltado para mim mesmo. Existe chance zero de eu não vir a cometer erro parecido? Caso a resposta seja positiva, chance zero. Esse erro eu não cometeria hoje? Faça outra pergunta. Existe chance zero de eu não ter cometido esse erro no passado? E aí? Dá para responder positivamente? Não tem como. Pela bênção do esquecimento do passado, eu não sei o que eu aprontei no passado. Então, como eu não sei o que eu aprontei no passado, meu telhado é de vidro. Frágil. Se vier pedrada, ele vai trincar. Eu sou um vasinho de barro. Sabe aquele da abertura do miudinho? Vasinho de barro? Sou eu. Absolutamente trincável. Suscetível a erros no futuro. E credor de erros no passado. Aliás, perdão, devedor de erros do passado. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, bom, eu acho que aqui todo mundo tá, né? Quarta-feira, 8h40 da noite. Entrou no link aqui para acompanhar a reunião, está interessado no serviço do Cristo. Acessou no YouTube o canal, clicou lá no link, começou a ver o vídeo, está interessado no serviço do Cristo. E aí o Emmanuel diz assim, lembra-te de que ele, o Cristo, não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Jesus não foi um promotor de justiça, ele não foi do Ministério Público acusando. Jesus era um advogado de defesa da humanidade inteira. E a prova disso é a fala dele na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O único juiz é Deus. Ele apelou para a generosidade desse juiz, dizendo, dá uma chance, dá uma trégua. Eles fizeram isso porque não sabem quem eu sou. Se soubessem, não teriam feito, Senhor. Olha, é uma prece misericordiosa de Jesus para a humanidade inteira. Quem eu penso que sou para negar uma prece parecida para com o meu irmão que me feriu, que me magoou? Que eu ainda não consiga cumprimentar na rua, mas essa prece eu devo a ele. Senhor, perdoa o fulano, perdoa a Beltrana. Ela não sabe, ele não sabe o que está fazendo. Não sabe, fez por ignorância. Porque o dia que souber de verdade, o dia que tiver a dimensão do tamanho do erro cometido, vai sofrer muito. O coração vai sangrar. Vai se sentir torturado por dentro. Até lá, eu envio minhas preces, rogando a Jesus que o ajude no despertar. E que depois do despertar, o ajude a suportar o peso da própria consciência. Certo?
Fechamos com os versos belíssimos do senhor Monarca. Ó, estamos às vésperas do carnaval, na reunião de hoje. Esse aí, para quem não conhece, é Monarco, da velha guarda da Portela, grande sambista, um ser humano incrível que desencarnou em 2021. E compositor desse belo samba, em que ele diz assim, ele em parceria com Mauro Diniz, letra do seu Monarco, com certeza. Perdoa quando uma certa pessoa lhe pedir o seu perdão. Perdão? Que palavra tão boa! Não foi à toa que Deus escreveu com a sua própria mão. Lindo, né? Perdoa quando uma certa pessoa lhe pedir o seu perdão. Perdão? Que palavra tão boa! Não foi à toa que Deus escreveu com a sua própria mão. Então ficamos hoje com os versos do seu Monarco, nessa véspera de carnaval, onde a gente lembra os grandes sambistas do nosso país, capazes de escrever versos tão lindos sobre o perdão. Um convite a essa palavra santa, essa palavra bendita. Aliás, é o nome da música, palavra bendita. Essa uma palavra bendita que existe no nosso vocabulário e que a gente precisa transformar o quanto antes, o quanto possível, em realidade. Bom, acho que eu já dei a deixa para a semana que vem, quando Jesus vai responder para Pedro com que frequência devemos perdoar a falta de um irmão. Ou seja, qual é o grau de tolerância que devemos ter para com os erros dos nossos semelhantes. Semana que vem a gente estuda isso. Mas eu acho que vocês já estão com a pulguinha atrás da orelha, né? Vocês já sabem a resposta. Tá certo? Beijão para todo mundo.